Bom, vamos começar a nossa aula do módulo Fisioterapia aplicada aos tumores abdominais. Revisando o que vimos nas aulas anteriores, que o câncer é uma doença com localização e aspectos clínicos patológicos múltiplos e não possui sinais patognomônicos, o que dificulta o seu diagnóstico diante dos sintomas os mais variados possíveis. Vimos também que ele pode ser in loco ou ele pode ter um quadro metastásico e que o estadio está diretamente associado ao prognóstico da doença. Além disso, vimos a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil no ano de 2016 e falamos brevemente sobre a neoplasia de traqueia, bronco e pulmão, neoplasia de esôfago, estômago, cólon e reto. Agora nós vamos abordar a aplicabilidade clínica da fisioterapia nesse contexto. Bom, a atuação da fisioterapia, como em qualquer outra área, ela tem por cunho principal desenvolver, preservar e restaurar a integridade cinético-funcional dos nossos pacientes. Em se tratando do público de pacientes oncológicos, a gente tem que ter o cuidado ainda maior em saber identificar e prevenir os distúrbios causados pelo tratamento do que o paciente oncológico ele é submetido. Por exemplo, o tratamento radioterápico pode levar a fibrose, que leva a restrição de movimento. O quimioterápico pode gerar neuropatias periféricas. A pulsoterapia pode levar a uma miopatia ou uma osteoporose precoce e até mesmo os procedimentos cirúrgicos podem causar síndrome do imobilismo. Bom, eu trouxe esse estudo publicado em 2017, onde ele viu a incidência da principal queixa dos pacientes que eram admitidos no Hospital Geral no Reino Unido. Ele teve um N de 63 indivíduos, onde 32 desses eram de sexo feminino. A média de idade foi de 70 anos e a faixa etária foi entre 30 e 90 anos de idade. Ele observou que as principais queixas eram dor, com 33%, falta de ar com 29%, náuseas e vômitos com 27%. E nesse estudo ele conseguiu identificar que essa sintomatologia ela aparecia até mais ou menos 4 dias antes de sua internação e que no final de 6 meses desses indivíduos que foram admitidos, 76% deles vieram a óbito. E é com base nessas queixas principais que nós vamos falar um pouco sobre a atuação da fisioterapia. Então, falando um pouquinho da primeira queixa, que é a queixa de dor. A dor, de acordo com o consenso internacional de dor, ela é uma questão sensorial, subjetiva e que varia de acordo com eventos prévios de cada indivíduo. A dor oncológica, em especial, ela pode estar relacionada a vários fatores de acordo com a sua etiologia. Dentre elas, a dor ligada diretamente ao tumor, que é a mais comum quando tem invasão tecidual e comprometimento de terminações nervosas. Tem a dor ocasionada por quadros metastásicos, dor ocasionada por procedimentos terapêuticos, como eu mencionei logo no início, por exemplo, uma neuropatia periférica ocasionada pelo tratamento quimioterápico e outras condições não relacionadas com o câncer, por exemplo, o imobilismo. Por quê? O indivíduo que descobre que tem uma neoplasia, ele automaticamente acha que ele não pode fazer nada. Então, isso tudo já favorece, pelo contrário, um efeito deletério no organismo dele. Sem contar também no imobilismo daqueles indivíduos que são submetidos a procedimentos cirúrgicos. Nesse contexto, é fundamental salientarmos a importância da multidisciplinaridade e das necessidades diante do paciente oncológico. A fisioterapia, portanto, é responsável pelos cuidados tanto no momento da reabilitação quanto na fase paliativa, onde a dor é um sintoma mais frequente e que causa sofrimento nesse paciente. Dentre os possíveis recursos fisioterápicos, nós vamos citar 5. Um deles é o TENS, que utiliza-se de eletroterapia para um objetivo analgésico.
ele se beneficia de um efeito de resposta da medula. A termoterapia superficial, que a termoterapia superficial, ela pode ser utilizada tanto com bolsas térmicas quanto com parafina para relaxar grupos musculares tensos. Ele acaba entrando naquela reação de dor, espasmo, dor, para poder quebrar esse quadro cíclico. Só que ela tem uma contraindicação direta, que era aplicar calor diretamente sobre áreas com tumor maligno. A crioterapia, que não tem estudos com relação à crioterapia, mas pelo efeito fisiológico dela de analgesia por vasoconstrição, ela pode ser utilizada nas regiões que têm processos inflamatórios. A cinesioterapia, que vem com todos os benefícios da prática de atividade física e de exercícios bem prescritos, vão ser discutidos nas aulas posteriores. E as terapias alternativas, dentre elas a massoterapia. Aqui eu vou trazer para vocês alguns artigos onde mostra a efetividade da atuação da fisioterapia no controle dos sintomas oncológicos. Então, o primeiro artigo publicado em abril de 2007, ele traz a utilização do TENS como o inibidor dos sintomas da neuropatia periférica. Esse outro artigo publicado em maio de 2007, ele traz o modelo de reabilitação para melhorar a qualidade de vida, depressão e condicionamento físico de indivíduos com câncer de mama. Esse outro artigo publicado em abril de 2007, ele traz a utilização da acupuntura pelo fisioterapeuta para poder minimizar os efeitos dos sintomas ocasionados pelo câncer. E o outro estudo, também publicado em 2017, ele traz um programa de exercício para minimizar a dor e melhorar a estrutura muscular dos pacientes que tiveram câncer de cólon retal. A segunda causa prevalente de queixas como dos pacientes oncológicos é a dispneia. Antes da gente entender um pouquinho como que funciona a fisiopatologia da dispneia, eu trouxe um breve resumo de como que funciona o controle da respiração, onde a respiração ela tem como fonte primária ou origem o sistema nervoso central, que é o córtex sensorial e o centro respiratório, que é o tronco cerebral, onde eu vou ter a presença da ponte do bulbo. Eu vou ter os músculos respiratórios, que são inervados tanto pelo nervo frênico como os intercostais, e vou ter vários receptores, quimiorreceptores e mecanorreceptores, que vão estar ajudando no controle da respiração. Quando o indivíduo ele tem uma percepção de dispneia, como que isso ocorre? Eu recebo várias informações eferentes motoras que vão estar estimulando o tronco cerebral e vão estar dando resposta direta a minhas atividades aferentes musculares, onde eu vou ter expansibilidade da caixa torácica, eu vou ter uma insuflação da do pulmão, meu pulmão vai se insuflar e eu vou ter um aumento da minha ventilação. Como resposta a isso, a minha atividade autorreguladora, mecanorreflexa e quimiorreflexa, tenta fazer um ajuste desse novo padrão ventilatório, onde ele manda a resposta para o tronco cerebral, do tronco cerebral vai para a aferência sensorial e assim para o córtex sensorial. E a partir daí eu tenho a percepção de dispneia. Ou seja, todos esses ajustes da atividade dos neurônios motores, juntamente com a atividade da aferência sensorial, eles tentam fazer uma adaptação das mudanças dos músculos respiratórios e da impedância do sistema respiratório, resultando isso numa percepção de dispneia. E a dispneia nos pacientes oncológicos, ela pode ser de diversas causas. Ela pode ter de causa primária, que é diretamente, indiretamente ou pelo tratamento. Diretamente é por massa pulmonar, obstrução de vias aéreas e derrame pleural paraneoplásico.
Indiretamente, eu vou ter a presença de caquexia, de anemia, de infecção e de TEP. E pelo tratamento, eu posso ter dispneia por pneumonite por radioterapia, fibrose pulmonar por quimioterapia ou outras causas. E quais são os tratamentos? Normalmente é feita a utilização de opioides, que deprime o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central é o nosso gerador primário da respiração. Eu vou ter a utilização de ansiolíticos. Esses ansiolíticos, eles servem para diminuir a parte de ansiedade do paciente. Geralmente eles são utilizados somados com os opioides. Então a oxigênio-terapia, que ela pode ser indicada tanto pela equipe médica quanto pela equipe de fisioterapia. E a fisioterapia em si tem outros recursos que podem também atuar minimizar essa percepção de dispneia nesse paciente até tratá-la. No caso, eu tenho alguns incentivadores inspiratórios, onde vai entrar a volume, que é o Voldyne, a fluxo, Respiron, e treinamento de musculatura respiratória, que eu posso utilizar o aparelho com carga linear pressórica, que é o Trichode. A que nós vamos nos deter nesse módulo é justamente a ventilação não invasiva, que é a VNI. A VNI é uma ventilação que ela é feita através de interfaces, que posso ter interface nasal, orofacial ou facial total. Dentro do contexto da VNI, eu vou ter 2 níveis pressóricos, que é o BIPAP, ou um nível pressórico, que é o CPAP, tá? Qual a principal diferença entre eles? Tanto o BIPAP quanto o CPAP, eles proporcionam aumento de capacidade residual funcional, aumenta o diâmetro das vias aéreas, proporciona redistribuição de líquido, diminuem trabalho respiratório, só que eles têm uma diferença que ela é imprescindível. O BIPAP proporciona um delta de variação de volume corrente maior que o CPAP. Aqui ficou junto. E essa distinção, ela é fundamental para a indicação da utilização deles. Ou seja, o BIPAP, ele pode ser indicado em quadros hipoxêmicos e hipercápnicos. Já o CPAP, ele tem uma indicação para os quadros hipoxêmicos. Além disso, o que favorece a utilização dessa interface? Uma manutenção da via aérea preservada, porque o indivíduo ele pode verbalizar, se alimentar, se ele estiver com secreção, facilita a expectoração dele, faz a manutenção da troca gasosa, diminui o trabalho respiratório, faz uma manutenção dos volumes pulmonares e tem uma diminuição da dispneia que causa conforto. A indicação primária pelo Consenso Brasileiro de Ventilação Não Invasiva é utilizar a VNI em caso de desconforto respiratório com dispneia moderada a grave, uso de musculatura acessória e respiração paradoxal. Um pH do indivíduo menor que 7,3, tendendo já a uma acidose, e um PaCO2 acima de 45, tendendo a uma hipercapnia. E uma frequência respiratória acima de 25 de incursões respiratórias por minuto. Num contexto de oncologia, eu tenho 2 situações clínicas que elas são bem corriqueiras nesses pacientes oncológicos. Dentre elas, são os quadros de insuficiência respiratória.
A insuficiência respiratória ela pode ser por diversas causas. Eu trouxe um exemplo extremamente comum para vocês, que é o indivíduo que evolui com derrame paraneoplásico, onde ele passa a ter um padrão restritivo ventilatório. Observa na imagem de raio-x que eu tenho um derrame pleural extenso em base do hemitórax esquerdo. E aqui no corte histológico da tomografia também fica visível esse nível hidroaéreo. Então, o que a gente vai acontecer? Esse indivíduo provavelmente ele vai ser submetido a um exame de imagem. Após esse exame de imagem, vai ser feita uma ultrassonografia para quantificar a quantidade do líquido e, posteriormente, esse líquido vai ser puncionável ou para exame ou para próprio alívio do paciente. E só aí sim entra a utilização da ventilação não invasiva, onde eu vou ter como objetivo redistribuir aquele líquido que ficou reincidivo, facilitando a reabsorção pelo sistema linfático. Eu vou minimizar áreas de colabamento, provavelmente por esse quadro de restrição, e melhorar a mecânica ventilatória. Uma outra complicação pulmonar muito comum em pacientes neoplásicos são as complicações pulmonares pós-operatórias, que são complicações passíveis de acontecer em qualquer procedimento cirúrgico. O indivíduo pode evoluir com quadros de insuficiência respiratória e, como uma medida para se evitar uma intubação orotraqueal, a utilização de uma ventilação mecânica, pode-se disponibilizar desse recurso de utilizar essa ventilação não invasiva. As contraindicações absolutas da VNI, que já está pré-determinada no consenso brasileiro, é parada cardiorrespiratória, instabilidade cardiovascular, com arritmias severas e infartos no miocárdio, paciente não colaborativo, pós-operatório de cirurgias faciais, risco de aspiração e dificuldade de manipulação das secreções, incapacidade de manter as vias aéreas pérvias. Uma contraindicação relativa vem a ser no pós-operatório de cirurgias esofágicas ou gástricas recentes, secreções abundantes e síndrome da angústia respiratória com hipoxemia grave. Observe entre as contraindicações relativas o pós-operatório de cirurgia esofágica, que na verdade a literatura é controversa contra essa indicação relativa. E o que vem a ser essa cirurgia de esofagectomia? Lembrem no módulo que nós falamos na primeira aula sobre a estrutura do esôfago e as neoplasias esofágicas, que a primeira ordem de tratamento seria a opção cirúrgica como uma medida curativa? É justamente ela. A esofagectomia consiste na remoção de parte ou de todo o esôfago. Ela pode ser aberta ou minimamente invasiva. Só que um dado interessante é que após a esofagectomia, eu posso chegar até 40% de complicações respiratórias. E mesmo assim, a maioria dos cirurgiões não são a favor a realizar o uso de ventilação não invasiva, devido às chances de descências da anastomose, que geralmente fica posicionado parte do sistema gástrico. A posição dele fica entre o esôfago e a cardia ali para o início do estômago. Só que isso vem contra o que as evidências vêm dizendo. Então, eu trago 2 estudos que foram publicados no CHEST em 2015, um feito com modelos de suínos, onde o objetivo foi verificar a tolerância das pressões que a anastomose poderiam estar suportando. A VNI era ofertada através de uma máscara laríngea nesses suínos e observou-se que a anastomose tolerou até 40% de pressão de centímetros de água e que desses 40 de pressão, apenas 15 centímetros de água eram transmitidos para o esôfago. Ou seja, neste modelo de estudo mostrou que a anastomose da esofagectomia pode tolerar uma pressão consideravelmente maior do que a transmitida no esôfago durante a VNI. Lembrando que, quando a gente utiliza a ventilação não invasiva, a gente tem até um
teto de pressão que a gente pode estar ofertando. E geralmente esse teto de pressão, ele é menor do que esses 40 centímetros de água. Para a gente chegar a utilizar uma pressão de 40 centímetros de água numa máscara de não invasiva, numa daquelas interfaces, o nosso objetivo já seria mais de recrutamento de unidades ventilatórias do que propriamente estar minimizando o quadro de desconforto respiratório daquele indivíduo. Então, seria numa ocasião de outra gravidade. Um outro modelo de estudo que foi realizado com 10 cadáveres humanos observou que a anastomose esofágica cadavérica tolerou uma pressão de 101 centímetros de água, com uma variação de 39 centímetros de água de pressão, antes do vazamento de ar na anastomose. Ou seja, a VNI é de fato uma alternativa segura para evitar intubação orotraqueal após esofagectomia. Trouxe esse estudo publicado em 2017, onde ele comparou pacientes oncológicos críticos que estavam internados de unidade de terapia intensiva e que precisavam de uma terapia, de uma VNI ou de uma ventilação mecânica como primeira terapia para se tratar uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Ele comparou tanto a VNI com a ventilação mecânica. É um estudo de corte retrospectivo desses pacientes de câncer que estavam internados na unidade de terapia intensiva adulto. Eles estudaram 1.614 pacientes e observaram que a VNI apresentou o maior período de permanência hospitalar e duração de internação na UTI. No entanto, esse estudo também constatou que não houve diferença de mortalidade ao comparar a intubação precoce versus a intubação tardia para os grupos de falhas de não invasiva. Ele traz esse gráfico onde em verde é falha de VNI, em azul é a intubação precoce. Observa que a mortalidade nesses grupos foram as mesmas. Contudo, ele observou que os indivíduos que tiveram sucesso de VNI, que são esses em vermelhos, evitavam a intubação e apresentavam melhores resultados em comparação com os demais grupos. Esse artigo, publicado anteriormente em 2015, ele fez uma avaliação dos fatores de riscos que levavam à falha da ventilação não invasiva em pacientes oncológicos críticos. E ele teve como observação primária saber identificar os fatores de risco para as falhas da não invasiva. E ele subdividiu dois grupos, o grupo que mais teve benefícios com VNI, do grupo que teve o menor benefício com a não invasiva. Então, os pacientes que se beneficiaram da VNI, nós temos no grupo pacientes com DPLC, pacientes imunossuprimidos, edema cardiogênico relacionado à toxicidade cardíaca e a hiperidratação durante a quimioterapia. Os fatores principais de falha na não invasiva foram choque séptico, SARA e alta frequência respiratória no primeiro dia de VNI. Ou seja, saber orientar o início da ventilação não invasiva e detectar precocemente a falha nela e a necessidade de uma ventilação mecânica tem correlação direta com a sobrevida dos nossos pacientes oncológicos. Mais uma vez, é importante ressaltar a importância da multidisciplinaridade e da equipe interdisciplinar cuidando desses nossos pacientes, onde a gente tem o tratamento médico, medicamentoso, uma equipe nutricional dando todo um suporte para os nossos pacientes e a prescrição de exercício, a reabilitação por a equipe de fisioterapia. Estamos terminando a nossa terceira aula. Fico à disposição, assim como a equipe de suporte da BioOnco, para estar tirando qualquer dúvida de vocês e até a nossa próxima aula.